boa tarde a todos. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura de Geografia do IFMA, né, aqui no polo de Santo Antônio dos Lopes. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui neste momento, realizando este trabalho. Queria dar uma boa tarde a todos, desde já, a nossa orientadora, a professora Priscila, aos companheiros de sala de aula. E vou estar fazendo hoje, né, a apresentação, né, do meu plano de aula e também falar um pouco sobre a temática, né, do conteúdo. O plano de aula, na questão da primeira passe aqui do trabalho, a data, né, eu escolhi a data de ontem, que foi 3/9/2021, e o horário vespertino, né, que seria uma aula pela tarde, e o tempo previsto dessa aula são 50 minutos. O público a qual se destina essa aula são aos alunos do ensino médio. O tema do trabalho são fontes alternativas de energia. Na questão dos objetivos, os objetivos que eu escolhi neste trabalho foi abordar sobre as principais fontes de energias alternativas, né, para que os alunos possam, né, conhecer mais um pouco a respeito da temática. E também conceituar e exemplificar as principais fontes de energias renováveis e não renováveis, ou seja, para que os alunos também possam, né, adquirir um conhecimento a respeito desse assunto, para que eles possam entender a diferença entre a energia renovável e não renovável. Na questão da seleção dos conteúdos programáticos, eu escolhi, de acordo com o livro, a energia solar, biocombustíveis, álcool, biodiesel, biogás, energia eólica e energia geotérmica. Os recursos didáticos usados neste trabalho, né, como fala lá no nosso componente curricular, onde a professora pediu o plano de aula, fala também sobre a questão dos recursos didáticos via remota, porque nós estamos no período de pandemia e muitos dos alunos não estão tendo o contato direto, né, com a sala de aula e nem mesmo com o professor na questão do presencial, porque a gente sabe que a pandemia, né, fez com que muitos dos alunos ficassem estudando através de WhatsApp, né, através de outros recursos tecnológicos como o Zoom, a webcam e outras formas, né, para que esses alunos não pudessem perder o seu período letivo de aula. Então, esse via remoto, quando fala aqui, são esses meios tecnológicos usados. Mas os recursos didáticos que eu usei nesse plano de aula foi o Data Show, né, para apresentação do trabalho, o quadro branco, o notebook, o livro didático, no caso, e o pincel. Na parte dos procedimentos metodológicos, né, ou a metodologia, eu coloco no meu plano de aula uma explanação do conteúdo abordado, ou seja, eu vou fazer, né, a explanação desse conteúdo, né, explicando para os alunos o que realmente são essas fontes alternativas de energia, né, de forma que é um dos procedimentos metodológicos que eu vou usar aqui no plano de aula. Uma aula expositiva e dialogada, mesmo que seja em momento que nós estamos na questão do vírus, eu posso estar dialogando com meus alunos a respeito da temática, através do assunto, ou mesmo se fosse uma aula presencial, para que esses alunos possam estar, a gente possa estar junto, aprendendo e conceituando a respeito dessa temática. Na questão da sequência didática, no primeiro momento eu faço a apresentação e a introdução. O que seria essa apresentação? A apresentação seria, no meu caso, o professor da sala, eu me apresentaria, né, e fazeria a introdução do tema, que no caso são as fontes alternativas de energia, buscando relacionar os conteúdos, né, que serão apresentados ou discorridos na sala de aula, com os alunos a respeito desse tema, propondo o quê? Como meios de exemplos fáceis, né, simples e fáceis, né, de compreensão, a fim de que os alunos tenham interesse sobre a temática, né? Porque muitas das vezes nós, professores, buscamos temáticas que o aluno não tem muita afinidade. Às vezes a gente não nota, mas tem aluno que ele não tem muito interesse por uma temática que seja muito difícil. E às vezes o professor explana uma aula de uma forma que acaba dificultando, não todos, acaba dificultando a aprendizagem desse aluno. Então a gente procuraria, eu como professor de sala de aula, eu estaria procurando uma forma fácil, né, com um exemplo simples, para que os meus alunos possam aprender de maneira rápida, para que eles tenham uma melhor compreensão a respeito
do assunto. No segundo momento eu usaria uma avaliação. Anderson, como seria essa avaliação? Observar a participação dos alunos ao longo da aula e realizar um questionário sobre o tema da aula. Por que essa participação dos alunos nessa avaliação? Porque é muito importante que cada aluno dê a sua compreensão a respeito dessa temática, para que eles possam dizer, professor, eu não sei o que são fontes renováveis e não renováveis. Então eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho dúvidas sobre aquilo, então estaria perguntando, professor, me explica isso, me explica aquilo. E eu, como professor de sala de aula, eu tenho o meu dever de estar ajudando os meus alunos para que eles possam compreender, né, sobre esse assunto. Na questão do procedimento de avaliação da aprendizagem, eu, nessa parte, continuarei observando a participação dos alunos por meio da interação, para que eles possam interagir, né, no que diz respeito ao tema, abordado no livro. O livro que eu estarei usando na sala de aula. No caso, o livro da própria escola, né, o livro que a gente usa, né, no dia a dia, na questão do momento ali da disciplina de geografia, que é o livro que a gente usa na escola, que é o livro que a escola entrega para nós, os professores. E também estaria abordando uma atividade escrita, né, como, por exemplo, uma síntese, né, falando sobre as fontes alternativas de energia, e eu dava ali a oportunidade para que cada aluno pudesse discorrer sobre aquele determinado assunto que ele tem entendimento. Nesse último plano de aula, a gente entra com as referências, né, onde temos o livro didático como uma das referências, ou na questão de outras fontes de pesquisa que a gente poderá estar usando. Vou também estar explicando mais um pouco sobre essa aula, né, como o tema diz, né, eu já fiz a explanação aqui do plano de aula. Vou estar explicando agora sobre as fontes alternativas de energia. O que são essas fontes alternativas de energia, né? Essas fontes alternativas de energias, também conhecidas como renováveis, como foi essas que eu acabei de mencionar, são as fontes de geração elétrica sustentável, né, e de baixo impacto ambiental. Como eu acabei de falar, a energia solar, teve a energia eólica e tal. E essa energia de baixo impacto ambiental, ela não vai prejudicar tanto o meio ambiente como as outras, as não renováveis. Ela vai ser uma energia sadia, é uma fonte de energia limpa, né, que não vai agravar nem prejudicar o nosso meio ambiente. Ao contrário, são fontes de energias que podem ser reutilizadas e que não vai estar destruindo o nosso espaço ambiental. Um exemplo disso é a energia solar. É uma energia obtida diretamente do Sol e utilizada em algumas poucas regiões do Brasil, né? Pois a gente sabe também que a questão do custo dessa energia também é um pouco elevado, né? Para a instalação das placas da utilização da energia solar, elas são muito caras. Então isso acaba prejudicando um pouco. Mas é uma energia renovável. Nós temos também os biocombustíveis, são fontes de energia do tipo renovável, né? Que se originam a partir de vegetais, como plantas, sementes e frutos. Por isso também são chamados de agrocombustíveis. No Brasil, o principal biocombustível utilizado é o etanol, né? E existem outros, como o biogás e o biodiesel. Nós temos também a energia eólica, que são a energia proveniente do vento. Eu acho que muitas pessoas já assistiram até um filme que tem de um rapaz que ele faz uma construção de um catavento através de uma calha de bicicleta. Eu acho que muitos já viram a respeito. E ele consegue esse tipo de energia, né, com a questão do pouco do vento que tem ali naquela localidade, que faz girar a hélice daquele catavento e vai gerando energia e trazendo água para fazer a irrigação, né, de uma plantação lá do pai dele. E nos lugares onde o vento sopra forte, pode-se construir moinhos de vento, né, como eu acabei de mencionar, que produzem energia, né, para moer grãos, vamos dizer também a questão de abastecer a questão das casas. No Brasil, a região Nordeste, ela sai na frente, né? A questão do Nordeste, ela sai na frente na questão dessa energia, porque lá eles produzem muito a energia eólica produzida pelo vento. Nós temos também a energia produzida pelo álcool, né? O álcool etílico é um combustível mais popularmente conhecido como etanol, né? Muito consumido aqui no nosso país, no Brasil.
é uma fonte de energia limpa, né, e renovável,